Fala galera do canal da FR, vamos dar continuidade aqui no projeto do aplicativo, né? Consumindo uma API, usando um banco de dados Proteus e um banco de dados MySQL. Primeiramente eu queria fazer um jabá aqui desse site Criarts, que tem algumas peças, eles trabalham com artesanatos no geral, né? Mas algumas peças de almofadas, camisetas, tá vendo aqui, ó, pinturas exclusivas feitas à mão e alguns outros artesanatos, né, também, que nem essa agenda aqui e essas máscaras, né? Cara, um site muito completo, muito rico, com várias peças de artesanato muito bem feitas, sob medida e sob encomenda. Então, peço que você dê uma olhada aí, cara. Vou deixar o link na descrição. Dá uma olhadinha lá, confere lá todos os materiais que eles têm lá e adquire alguma coisa lá para dar uma fortalecida, beleza? Então vamos pro vídeo, cara. Esse vídeo aqui, cara, eu vou fazer meio que a configuração da API do REST, né, o início dela. Contudo, não é o foco aqui fazer 100% passo a passo como que faz para você fazer a criação, né? Então eu vou dar uma corrida em alguns pontos, né? Não vai ficar passo a passo 100%, mas vai ficar mais ou menos uma ideia para você como é que você faz para ter, né, para criar isso daqui. Eu utilizo aqui o PyCharm, né? Você não precisa utilizar o PyCharm, contudo eu prefiro utilizar o PyCharm. Basicamente o que você vai fazer, cara, é criar um projeto dentro do PyCharm, que nesse caso aqui eu chamei de SOS Pediatria, que é um outro aplicativo que eu estou trabalhando. E eu criei um banco dentro do MySQL também, chamado de SOS Pediatria. Em linhas gerais, cara, o que você tem que fazer é instalar o Django, instalar o REST Framework, filtros, o MySQL para você conseguir se conectar no banco de dados. E tudo isso daí vai ficar dentro dessa máquina virtual que você cria, né? Quando você cria o aplicativo aqui. E você precisa ter os arquivos de modelos, que seria o models.py, as views.py, serializer.py, urls.py. Aqui a gente está trabalhando com DB routers também. Por conta de termos dois bancos, então eu achei melhor fazer, destrinchar o encaminhamento, né? Porque ora ele vai trabalhar com o banco de dados do Proteus, ora ele vai trabalhar com o banco de dados do MySQL. Se você não faz um direcionamento, seja dentro das views, usando aquela tag using, né? Então você vai pegar lá para construir uma query set, você vai colocar o using e o banco que você vai querer usar. Se você não fizer isso, ele vai sempre buscar o banco que é o default, né? Que no caso aqui nosso vai ser o MySQL. Então é interessante que você tenha esse destrinchamento, né? Esse desmembramento. Eu acho mais interessante fazer por esse aplicativo do DB Routers do que você fazer o using. Por conta, cara, de algumas coisas que você tem que fazer também, por exemplo, se você for fazer um put, que a gente vai fazer aqui, se você for fazer um put, se você for fazer um post, né? E um delete, que eu não trabalho com delete por conta da estrutura do banco de dados do Proteus, né? Não sei se a gente já comentou sobre isso em algum vídeo passado, mas provavelmente a gente vai comentar num vídeo futuro. Que o Proteus, cara, ele não trabalha com o delete de linhas, né? Ele inutiliza uma linha. Então, via banco de dados, você tem um campo que é delete, né? Com underlines a cada letra. E ele flaga nesse campo um asterisco dizendo que essa linha está inutilizada. Se você acessar via APSDU, quando você deleta uma linha e ela fica cinza, é exatamente isso que ele está fazendo no banco. Ele vai lá você tem três campos, RECNO, RECDEL e o delete. O delete fica com o asterisco e o RECDEL fica com o número da linha, né, de exclusão.
Então ele preenche esses dois campinhos inutilizando. O RecDel, ele não interfere diretamente nessa funcionalidade do cinza, contudo eu sempre preencho porque essa é a estrutura que ele utiliza, então eu não sei se isso tem alguma coisa a ver com, né, de repente ele em algum outro momento fazer um filtro, alguma, sei lá, entendeu? Então é bom você utilizar esse padrão. Isso também é outra coisa que é sempre bom a gente lembrar, que como a gente está utilizando uma coisa que tem uma estrutura já montada e pronta, é muito complicado você sair para fazer de você sair para você fazer put e post em tabelas padrão, né? Então assim é complicado. O mais correto, o que eu entendo como mais lógico, assim, mais seguro é você utilizar uma tabela temporária, se você quiser fazer essa estrutura do put, né? Porque não necessariamente você precisa fazer desse jeito. Se você está usando um REST API nativo do Proteus, dentro da programação da DVPL, você chamando, né, a gente vai chegar nesse ponto em algum momento também, você consegue chamar um exec alto, entendeu? Com as informações que você está recuperando ali do formulário, né? Que está vindo, né, da tela que está sendo apresentada para o usuário, seja browser, seja celular, não importa. Você recupera esses dados e pode utilizar um exec alto nesse caso, né? Mas aqui não, porque aqui a gente está utilizando Python, então ele não está fazendo isso. Por que eu estou utilizando Python? Porque eu quis dar uma saída um pouco desse, né, do ADVPL e tudo mais, e também porque o aplicativo não conta só com usuários que têm registro ou que têm cadastro, né, dentro de usuários do Proteus. Eu poderia ter uma tabela, óbvio que poderia, que vai ter os usuários com as suas respectivas senhas e fazer tudo isso via a DVPL utilizando o REST. A gente vai fazer até uma pincelada, né, em cima do REST, mas não foi minha intenção, cara. Eu não, sinceramente, eu não quis cair para esse lado, eu quis fazer desse jeito, até para ter uma outra visão da construção das APIs e tudo mais. Eu achei mais interessante desse jeito, mas a gente dá uma pincelada também até o final lá, prometendo bastante coisa, e tem bastante vídeo para sair. Mas tá difícil aqui esses tempos aqui, cara, tá meio corrido, então por isso que acabei demorando um pouco mais para soltar, mas até lá a gente vai fazer. Então vamos lá, cara, a gente cria esse projeto. Eu vou fazer meio que um react, né, porque já tá feito, né, cara. E aqui eu vou começar as instalações. Eu tenho um pequeno passo a passo aqui, ó. Então a gente vai fazer a instalação do Django. Só fazendo um parênteses, cara, aquele pagination e o DB routers que eu comentei tem que estar dentro do arquivo settings, senão não vai funcionar. Então aqui a gente já faz a instalação do Django. E a gente vai continuar aqui com as instalações. Você vai fazer o Start Project. Aqui a gente já tem um pequeno problema, que ele cria essa pasta setup. Ele está criando uma pasta setup dentro da pasta setup. Vocês estão entendendo? Então eu preciso voltar esses dados que estão dentro dessa pasta setup para um principal ali. Olha lá, tá vendo? Tem uma setup dentro da setup. Não é assim que tem que ficar. Tem que ficar só o setup e o manage.py já na pasta principal. Eu vou trocar a linguagem e o time zone. Provavelmente eu vou dar uma corrida em algum momento nesse vídeo aqui, porque senão vai ficar muito longo, né, cara? Aí você vai fazer o Start App. Esse aplicativo aqui, cara, tanto faz o nome dele, né? Que você vai fazer, né? Não importa tanto, fica à vontade. Ele vai criar uma pasta dentro da pasta do teu projeto, né? E
O que aconteceu aqui é exatamente isso que eu estou falando para você. Ele está procurando o arquivo manage.py, contudo o arquivo manage.py não está na pasta SOS Pediatria, né? Entendeu? Ele está numa subpasta do setup, entendeu? Aí eu vou ter que tirar de lá, ele tinha que estar solto aí, ó, o manage.py. Contudo, ele não está, ele está dentro do setup. Então eu vou ter que é só voltar, cara. Eu não sei se vocês vão enfrentar esse negócio também. Contudo, é só você voltar essa pasta setup e o manage, dá um Ctrl X aí, Ctrl V, que ele já copia, já joga aí direto e acabou, cara. Daí pra frente você consegue chamar o manage.py. Ou você acessa também, né, cara, a pasta setup aqui e começa a chamar de lá. Dá na mesma também, né, cara. É basicamente uma visualização, né. Eu prefiro deixar ele na raiz, assim. Aí a gente fez o Start App, então você viu que ele criou a pastinha ali, dentro daquela pasta ele já tem alguns arquivos, né? Agora a gente vai instalar de fato o REST Framework, né? Porque até então o Django que você instalou, você faz aquelas configurações do browser, né? Normal, né? A parte do lá do site mesmo, assim, né? De browser, né? Que a gente está utilizando somente a API do Django. Por que a gente está usando a API do Django? Porque ele tem uma estrutura já muito bem definida, tá, cara? Ele já tem uma estrutura muito fácil de você trabalhar. Estamos instalando o filtro agora. Então ele já cria um ambiente de administrador, onde você consegue inserir usuários muito, muito facilmente. Você consegue inserir até registros nas tabelas, se você tiver feito, né, o put e tal. E se você está utilizando um banco de dados padrão, cara, tipo um MySQL, ou até mesmo esse outro que ele usa aqui, que eu nem lembro o nome, é o PostgreSQL, eu acho, né? É importante colocar o REST Framework dentro do settings.py no install de apps. Então você tem que fazer você precisa fazer toda essa estrutura, ele já fica feito ali, entendeu? Então você cria uma tabela dentro do Models, você faz o Migrate, ele já cria essa tabela dentro do banco, e criando essa tabela dentro do banco, você já tem a manipulação automática do delete, de tudo, cara, via API, entendeu? Você não precisa se preocupar com a construção disso, exceto se você quiser fazer um override de algum campo, de alguma coisa, né? Enfim, basicamente é isso. Agora aqui, cara, eu acho que eu não construí ainda um banco de dados, né? Eu acho que eu nem vou mostrar, inclusive, eu nem lembro como é que ficou. Contudo, eu vou enfrentar alguns erros aqui, porque eu não construí nessa... Quando eu fui fazer esse aplicativo para mostrar, fazia um tempo que eu não trabalhava com a construção do zero desse cara. Então eu sofri um pouquinho, cara, e eu não tinha construído. Você viu que eu nem troquei o banco ali, ó. E eu fui tentar fazer um migrate. Só que sim, cara, nem no PostgreSQL, nem no MySQL eu tenho o banco, né? Então, aqui eu estou copiando só o pagination, né? Aqui. Vou colar o banco, né? Padrão. E aqui eu vou colar os dois bancos. Então aqui, cara, é importante, eu vou dar um pause aqui, ó. Daqui a gente está fazendo só o nosso banco, né? E esse banco aqui, cara, quando você tem lá o default, você teria embaixo um Proteus, que seria essa construção, colocando o teu encaminhamento todo lá, cara, né? O Proteus, senha, IP, tudo certinho para você conseguir fazer esse cara. O teu banco de dados também tem que estar autorizado a fazer isso. Ó, você está vendo que ele está tentando fazer aqui um negócio, ó. Eu já mandei fazer, só que não deu certo. Porque ele estava fazendo, cara, direto num outro... não existia o banco de dados, né? Então aí eu vou fazer aqui, deixa eu sumir essa porra da frente aqui, ó. Olha lá, eu tô fazendo só que eu preciso fazer um migrate primeiro. Quando você faz um migrate com o banco conectado e o banco já existente lá, cara, ele constrói o admin, as tabelas, né, de admin, alt, ele já deixa pronto dentro do banco de dados isso, com os campos que ele espera, com as configurações que ele espera e tudo mais. Então, essa é uma das ferramentas que eu busco quando, olha lá, eu já tinha criado, né, o SOS Pediatria, também pode ser qualquer nome, olha lá, tá vendo? Ele cria já. E é isso que eu espero, cara. Aí eu só crio o super user, ele vai pedir o usuário, que eu vou colocar como admin. E se você deixar em branco, vai virar o user. E
pode colocar um e-mail aí. Então, quando você coloca, cara, esse framework para funcionar, cara, ele é muito prático, né? É muito rápido as coisas nele. Você não precisa se preocupar com certas coisas. E isso é uma das agilidades que você tem, né? Porque você cria o modelo, mas isso daqui também funciona da mesma forma quando você está fazendo no Django convencional, né? Só para construir um browser também ele tem essa mesma estruturação, né? E essa é a mágica do Django, né? Do framework aí do Django, né, cara? Não sei exatamente o que eu estou fazendo parado aqui, cara. Eu estou tentando chamar, tô tentando startar o cara. E chamou. Porque aqui a gente vai querer só chamar a tela principal do Django, né? Que não tem nada, absolutamente nada. Não tá chamado, não tem nada. Não tem view, não tem nada, né, cara? Então, mas se você for lá no /admin, né? Que eu vou tentar fazer aqui. Você já tem acesso a essa ferramenta do Django, né? E é isso que é interessante né? Eu particularmente acho sensacional isso aqui, que te evita um trabalho do caralho, né, cara? Deixa eu ver o que mais temos aqui nesse vídeo. Eu acho que agora aqui, cara, eu vou criar o arquivo do serializer, né? Porque não vem, né? O arquivo serializer não vem. Não vem o arquivo serializer, não vem o arquivo dbrouters, que aqui a gente não vai utilizar o dbrouters, né? Nós vamos utilizar o pagination só. Mas o dbrouters não, porque eu tô com um banco só, né? E é isso, cara. Eu acho que a princípio é isso. Esse inspect.db, eu acho que em algum momento a gente vai acabar fazendo, que aí já é para fazer a manipulação dentro Ó, construir o pagination ali, acabei pulando, né? Não, bem, na verdade, aqui já é o meu local, né, cara? Eu tô só copiando ali para fazer o pagination. E é isso, cara. Mas aqui não tem muito mais coisas para se fazer. Ali tem uma pequena... Ó, aqui no pagination, ó, é bom só falar isso. Que eu criei, cara, dentro do SOS Pediatria, o pagination, né? Aí eu coloco aqui o direcionamento, SOS Pediatria.pagination, que é o arquivo, custom pagination, que é o... Por que eu fiz isso aqui, cara? Porque ele traz padrão, eu não consegui mostrar isso daqui, não consegui mostrar em nenhum momento pra frente. Ele traz uma estrutura de tipo subgrupos, assim, dentro do JSON. E aí, tá vendo? Ele fica direto aqui. E aí, cara, ficava mais complicado para extrair esses dados. Então eu fiz desse jeito aqui, só para ele já trazer dentro da raiz o resultado. Só por isso que eu fiz. E outra coisa que é o seguinte, como eu estou fazendo um consumo de uma API via um aplicativo, tanto faz, cara, se eu tenho separado por páginas ou se está uma parada enorme, não importa, porque eu só preciso realmente pegar esses dados, entendeu? Eu não preciso dessas outras estruturas. Porque aqui vinha tipo página 1 de 10, essas coisinhas que para você visualizar na tela de um browser é legal, mas um aplicativo tanto faz, cara. Eu não quero isso, eu quero tudo, entendeu? Então é isso aí, galera. Aqui a gente já finaliza essa primeira parte. Eu queria pedir que vocês deixem o like aí, compartilha, comenta se vocês curtiram. Próximo vídeo a gente vai continuar. Sinceramente eu nem sei o que vai ser, porque eu não estou aqui com a continuação, mas eu vou subir isso daqui ainda hoje, quinta-feira, 6/7. E vou tentar já subir para a semana que vem os outros. Que os outros já são a construção do consumo da API dentro do aplicativo, né? Então, consumir essa API dentro do aplicativo, tratar esses dados e mostrar na tela. Cara, o aplicativo hoje, nós estamos em julho, eu não sei nem de que dia que é esse vídeo aqui, ó, junho, 19 de junho. Não, mas os vídeos para frente são anteriores a esse aqui, deve ser maio, abril. Hoje o aplicativo está totalmente diferente e eu vou fazer um vídeo no final explanando assim o aplicativo final para mostrar o projeto final, porque realmente não tem absolutamente nada a ver com o que eu tenho para mostrar para vocês aqui nesse momento. Beleza? Forte abraço a todos aí, galera.